Então, gente, é um prazer estar aqui, né? Realmente, quando o convite me foi feito e eu vi que era para trabalhar inicialmente com essas questões da inspeção escolar, com a democracia, com o conselho tutelar, né? Eu fiquei muito satisfeito justamente por ter essa experiência com a escola, por ter a experiência com o conselho tutelar, e achei que seria muito bom compor com vocês e imaginei realmente que eu encontraria com meus amigos e amigas da Metropolitana C. Achei que teria até mais gente. E aí eu topei na hora. Bom, aquele caderno que a gente fez, eu acredito que vocês já tenham tido acesso a ele todinho, né? Porque eu estou vendo lá no Moodle. Nós fizemos pensando justamente nessas questões. Eu fiz muito centrado na minha própria experiência, né, de mais de 10 anos na educação básica, foram 17 anos na educação básica, e esses cargos todos que eu passei, né, eu cheguei aqui por um concurso com o professor P1 na época, né, a expressão hoje eu acho que nem é P1 mais, e depois eu tive a experiência de ter sido conselheiro tutelar, conselheiro do CMDCA, e por último, a experiência de ter passado lá na Metropolitana C como inspetor, né? Pouco tempo, mas foi bastante intensa. Então, eu me senti preparado de participar dessa, desse curso. Então, é isso, né? É um prazer muito grande estar com vocês. Como a gente é uma turma pequena, né? Já nos apresentamos, só ficou faltando a outra colega mesmo se apresentar. Agora chegou aí, Cláudia. Boa noite, eu sou a Você Cláudia. apareceu, como é que vai? Eu cheguei cedinho aqui, mas Eu vi. esse Moodle, não, esse Zoom é meio, eu sou meio atrapalhado com ele. Boa noite. Eu Boa sou noite. Cláudia, eu sou inspetora escolar da Superintendência Regional de Ensino de Montina. E eu trabalhei muitos anos como professora, fui professora de educação infantil, de matemática. Trabalhei na universidade também, e agora, atualmente, eu estou na inspeção escolar. Bacana. A inspeção foi um período curto que eu passei pela C, mas foi uma experiência muito gratificante. E você está em uma cidade maravilhosa, né? É, Tem muitos amigos que saíram aqui da C e foram para lá. O Adedson, mais uma turma grande que foi para aí. A Paula. Bom, gente, então vamos, né, começar com o nosso trabalho. Nós temos aí 1 hora e meia que me passaram para a gente conversar, não é isso? Para a gente discutir. A minha proposta de conversar com vocês, de fazer esse encontro hoje, é mesmo uma discussão de experiência, né, de trabalho e uma discussão também com o texto que a gente passou para vocês. O professor Daniel falou que no encontro passado ele trabalhou a unidade 1 e eu teria, né, esse trabalho hoje de fazer uma discussão sobre a unidade 2 e 3. Eu vou projetar aqui o slide inicial e vocês me contam aí se deu certo. Tchau, filho. Tá dando certo aí para vocês? Não apareceu ainda não. Para mim está aparecendo aqui já que eu estou compartilhando. A tela está preta. Interessante, hein? Na UENG eu trabalho é com Teams, gente. O Zoom, agora foi. Não foi? Agora sim. Beleza. É que agora apareceu para mim aqui a mensagem. Parece que está bastante lento. Só que eu não consigo ver o que está sendo, o que está passando para vocês aí não, tá? Vocês estão conseguindo ver aquela tela escrito trilhas? Ilhas, sim. Então ótimo. Então tá bom. Para mim aqui só aparece vocês. Estou colocando uma segunda tela, que é aquela de apresentação da gente mesmo. Não sei se já aparece aí para você.
e vou colocar essa primeira tela aqui, que é a nossa tela para a gente fazer a nossa discussão, né? Conselho Tutelar como guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente e essa interface com a educação escolar. A proposta que eu trouxe lá para a gente inicialmente foi de pensar essa relação, né? Ao mesmo tempo de falar dessa experiência. O Conselho Tutelar, dentro do período que eu fui, né, professor, eu sempre tive um problema com ele, né? Eu tinha uma experiência de não conhecer o ECA e de vivenciar aquilo que era do senso comum, né? Até quando eu me tornei professor da educação é, 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 do socioeducativo, que foi quando eu tive uma experiência maior com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que eu passei a, a ter essa obrigatoriedade de conhecer o ECA, de ler o ECA, de entender, de compreender que ele era dividido em duas partes, e é a partir daí que realmente eu mudei muito a minha visão, né? Eu sou aquele pedagogo que parte da minha formação foi na 5692/71 e metade da minha graduação eu já peguei a 93/94. Então, eu acho que eu saio com uma formação muito mais voltada para aquele propósito da 5692/71, né? Uma formação, eu acho que mais rígida e menos humanista, né? Hoje eu sou professor do curso de pedagogia desde 2005 e na UENG desde 2015, e eu vejo que hoje nós temos aí uma proposta bem mais humanista de formação desses pedagogos, bem diferente daquela que eu fiz, inclusive quando eu fiz a inspeção, né, que dizia que a gente tinha que ser ah, fiscalizadores, rígidos, sérios, né? Eu lembro de uma das minhas professoras dizendo isso para gente, né, que inspetor, inclusive, não ria dentro de escola, né? Inspetor tinha que ser sempre sério. E a gente, quando eu tive a oportunidade, eu não consegui ser aquilo que aquela professora disse que eu tinha que ser, porque a formação exigia. Né? E até porque eu já cheguei depois de ter passado pela experiência de conselho tutelar e pela experiência de conselho dos direitos da criança e do adolescente, e já poder enxergar meu estudante com esse outro olhar, né? Bem mais humanizado, e perceber que muitos daqueles alunos que estavam com a gente ali eram alunos que vinham de um histórico de violação dentro de casa, dentro da família, ah, é, é, e que dentro da escola nada mais ele estava fazendo era de colocar para fora, né? Às vezes aquelas angústias, aquelas necessidades que ele tinha de tentar ver com que alguém percebesse ele, percebesse as suas angústias, suas necessidades. Eu não conseguia ver isso antes de passar pelo conselho tutelar, não, gente. Eu era bastante rígido, tanto como orientador educacional, como professor e vice-diretor, diretor. Sempre fui muito. Eu acho que a palavra, né, que eu podia usar na época era meio perverso mesmo. E foi depois dessa experiência de vivenciar a função de conselheiro tutelar que eu mudei bastante essa minha visão, e eu comecei a perceber essa necessidade da gente começar a trabalhar em parceria, né? E aprendi a trabalhar com a rede, algo que para mim, enquanto escola, era difícil, porque enquanto escola, aquela experiência que eu sempre tinha era de instituições, de grupos de pais, de pessoas externas, sempre criticando a escola, né? Sempre apontavam muito as falhas da escola e apontavam pouco aquilo que a gente fazia de bom, né? Que era esse processo de ensino-aprendizagem que toda escola faz. Então, a minha experiência de começar a montar essa rede, ela me permitiu voltar para a escola com esse olhar e sentir essa necessidade de integrar, né? E aí a gente começa a fazer esse movimento, e aí eu tive a oportunidade de me tornar também professor da rede municipal de Belo Horizonte, e isso foi importante, né? Que eu comecei a fazer esse movimento nessas duas redes, tanto na municipal quanto na própria rede estadual, de buscar esses outros atores sociais
do território para a gente fortalecer a nossa escola e, mais do que isso, fortalecer o processo educativo dentro de uma construção democrática, dentro de uma proposta de diálogo com os nossos alunos, né? E isso acho que foi bom, né, da gente mudar esse olhar, porque eu lembro que a própria escola que eu chego após passar pelo Conselho Tutelar era uma escola também bastante rígida, e a gente começa a ir fazendo aquela mudança. Mas o que a gente precisa destacar é que são ainda, né, mudanças muito novas quando a gente pensa quantos anos o próprio ECA tem, né? Pensar que a gente teve o Código de Menores, que era uma lei bastante rígida, né? E quando eu penso nela, por exemplo, eu que sou um sujeito de periferia, eu penso que eu era menino do Código de Menores com muita facilidade, né? Um filho criado pela mãe, os pais eram separados, né? Então eu era um menino menor em situação irregular, né? Como o Código de Menores via, e essa estigmatização de ser um sujeito, né, empobrecido, igual a gente tem na grande maioria das nossas escolas públicas, né? E eu gosto da palavra empobrecido, não de pobre, porque eu entendo que a gente é empobrecido pelo sistema capitalista, né? As pessoas não são pobres, elas são empobrecidas. O Código Menores fazendo todo aquele controle social, essa centralização de poder no Estado. E quando a gente tem o ECA e tem toda essa mudança, o ECA vem trazendo para a gente a criança e o adolescente como sujeito de direitos, né? A ideia dessa proteção integral e essa participação de toda essa sociedade, que eu entendo que até hoje, né, nessas pesquisas que eu faço sobre escola, eu percebo que isso ainda é muito difícil para a gente, né? Eu não sei vocês que estão na educação básica, acho que podem falar melhor do que eu, mas eu entendo que a gente tem ainda uma dificuldade muito grande de construir com, né? A escola, eu acho que por essa situação de sempre ser bastante cobrada, ela muitas vezes ela constrói sozinha, né? E o construir com é difícil, igual eu comentei aqui inicialmente desse programa que eu estou do MEC, que é a Escola de Tempo Integral, a gente está vivenciando a mesma coisa, essa dificuldade de construir coletivamente. Ei, Vanessa, pode falar, pode me interromper, não precisa nem levantar a mão não, tá, gente? Não, Pode não, é falar. assim, é até uma dúvida aqui, né? Vocês me desculpem aí, mas assim, eu tô vendo entre o Código de Menores e o ECA, nós ficamos num período aí, ou houve alguma legislação que cobriu esse período entre 79 Não, a 1990 o ou... Código de Menores, esse aí é o segundo Código de Menores, e ele foi criado em 79 e ele valeu até 90, né? Vamos dizer Ah, assim que tá. ele teve validade até o dia 12 de julho de 1990, né? E aí, quando é promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele era considerado, eu honestamente não sei como ele está hoje, mas ele foi considerado a nível internacional como uma lei ótima, né? O Brasil foi considerado o autor de uma lei muito boa no que diz direito da criança e do adolescente. O que a gente sabe o ECA, tudo que ele propõe ainda, com todos esses anos que se passaram, ele ainda não consegue efetivamente exercer, garantir tudo aquilo que está posto lá, né? Quando a gente pensa nos 5 direitos fundamentais, por exemplo, a gente vai percebendo que tem bastante coisa por se fazer, né? E eu acho que o que está por se fazer é justamente porque muitos atores sociais não conseguem ainda dialogar. E essa experiência que eu tive de ser conselheiro tutelar aqui em Belo Horizonte por 3 anos, né, um mandato, me permitiu perceber essa dificuldade dos equipamentos dialogarem uns com os outros, né? Nós quando conseguimos criar, e nós criamos dentro da Regional Norte, Belo Horizonte é dividido em 9 regionais, Cláudia e Eliana. E aí, quando nós conseguimos criar dentro dessa regional esse grupo intersetorial, né, ele era composto por escola, conselho tutelar,
saúde, assistência, ah, a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, também a Vara de Proteção, e o próprio Tribunal, de Justiça com representatividade. Quando nós conseguimos criar esse grupo, nós conseguimos ter retorno dos casos do Conselho Tutelar, da nossa regional, que na época tinha 230 mil habitantes, hoje eu não sei quantos habitantes tem a Regional Norte, nós conseguíamos responder com 30 dias, a gente dava retorno a esses casos que chegavam lá. E isso porque a escola trazia esses casos, a gente fazia reunião em grupo e nós tínhamos a saúde, né? Principalmente com aqueles agentes comunitários que frequentam as casas, eram pessoas que traziam muitas informações importantes para a gente. Então, nós conseguimos perceber que aquele grupo ele fez muita diferença e ele acabou sendo implantado depois em toda a cidade de Belo Horizonte, e a gente percebeu que era aquilo que estava faltando, um diálogo constante com outros equipamentos. E o primeiro dos equipamentos era a escola, né? A escola passava para a gente, demandava, né, muita coisa. Eu mesmo demandei para o próprio Conselho Tutelar muita coisa equivocada, por desconhecimento do próprio ECA, né, depois que mudou. E quando a gente começou a desenvolver esse trabalho, a gente foi percebendo que era possível dar retorno muito mais rápido à sociedade, e essas famílias e essas crianças estavam sofrendo violações, muitas delas dentro da própria casa, né? Então, a, a relação conselho tutelar e escola, dentro da Regional Norte de Belo Horizonte, ela foi mudando, né, com essa percepção desse grupo que se juntou e começou a fazer esse trabalho. Então, nessa discussão que eu trago aqui para vocês, né, com essa proposta do nosso, do nosso caderno, é pensar essa legislação, né, a importância que ela tem para nós, profissionais da educação, né, perceber como que a gente precisa entrelaçar a LDB, a BNCC, o currículo, o ECA e outras leis que são tão importantes para, né? Nós temos a lei mais recente que muda o tempo de resposta da escola ao conselho tutelar com as faltas dos alunos, que até então era de 50%, agora cai para 30%, e a gente vai percebendo que o caminho para a gente garantir a democracia, para a gente garantir o direito fundamental, é realmente a gente começar a trabalhar com os equipamentos do território, né? E o território ele é rico em equipamentos, tanto público quanto terceiro setor, instituições que estão ali sempre para fazer alguma coisa para a escola quando a gente provoca essas instituições, né? E a gente, muitas vezes, quando pensa em equipamento no território, e aí eu estou dizendo com a cabeça de professor que fui da educação básica, a gente pensava muito na Secretaria de Saúde, com aqueles programas que eram pontuais, né? Da saúde bucal, da oftalmologia, mas a gente tinha muita dificuldade nesse período. Eu fui, né, da rede estadual de Ribeirão das Neves, na cidade de Ribeirão das Neves, e a gente não tinha muito esse diálogo com esses equipamentos. Então, eu fiquei pensando mesmo, depois de ter passado pelo Conselho Tutelar, quantas coisas nós poderíamos ter feito nas escolas que eu trabalhei e não foram feitas justamente porque eu, enquanto pedagogo, que era orientador educacional, às vezes tinha desconhecimento da própria potência que o território tem para nos ajudar a melhorar esses processos de ensino e de aprendizagem. O que que vocês acham disso? Fiquem à vontade. Vanessa, que é inspetora aqui de Belo Horizonte, das escolas de Belo Horizonte, tem muito para dizer do próprio território que você era do setor ali da Pampulha, né, Vanessa? Sim, assim, quando você fala dessa relação escola-conselho tutelar, eu não sei, as minhas experiências, elas não foram
positivos, né? E o próprio Ribeirão das Neves mesmo, eu tive uma situação em que um aluno, eu não lembro se era aluno ou aluna, estava chegando com marcas em casa, a diretora me procurou e falou assim, ó, eu falei, olha, o caminho é acionar o conselho, né? E eu sei que depois essa diretora, ela foi até ameaçada pelos responsáveis, sabe? Porque ela procurou o conselho tutelar. Então, assim, é, eu sei da importância, né? Nós sabemos da importância, mas existem também essas questões, assim, essas dificuldades. Infelizmente, muitos diretores, depois de alguma experiência não muito boa, né, que tiveram, eles preferem, inclusive, a gente sabe que é até crime, né? Não encaminhar nem nada, mas assim, preferem nem mexer na situação devido às consequências que podem vir a acontecer. Então, assim, é uma faca de dois gumes, né? É, o que você fala é importante, né? E eu tive essa experiência lá dentro do Conselho Tutelar, inclusive, de denúncias que chegavam para a gente. E quando você faz uma denúncia, por exemplo, no Disque 100, ou faz uma denúncia encaminhada, escrita, essa denúncia ela é lida na íntegra para a pessoa, né? Ela chega 100% anônima para o sujeito que está sendo acusado, vamos dizer assim, mas muitas vezes uma coisa que a gente não percebe são os nossos vícios de linguagem. Quando você faz uma denúncia, por exemplo, no Disque 100, ela é 100% na íntegra. E quantas vezes eu li denúncias das pessoas e uma hora depois estava chegando lá o denunciante nervoso, dizendo que a gente tinha falado o nome dele, a gente mostrava o documento que não tem o nome da pessoa, a gente não sabe quem denunciou, mas é o vício de linguagem e faz com que a pessoa já fale assim, isso é o fulano de tal, porque você tem que ler, inclusive, na íntegra, enquanto conselheiro tutelar. Uma outra coisa que a gente tem com relação ao conselho tutelar, né, e isso eu pude acompanhar durante um tempo, o Conselho Tutelar, em algumas cidades, ele ainda é um papel mal interpretado, né? Ele é muito mal interpretado por quem vai ocupar esse cargo. Durante um tempo, nós só precisávamos de pessoas que sabiam ler e escrever, né? Não era exigido uma escolaridade, e muitas dessas pessoas, às vezes, não tinham compromisso mesmo com o direito da criança e do adolescente, tinham vontade de estar ali para galgar depois um cargo político. Eu escutei muito isso, inclusive numa convenção que eu tive em Brasília, né, que era para tratar dessa situação dos conselheiros tutelares. Então, a gente tem em cidade pequena algumas pessoas que chegam ali, né, porque são conhecidas, porque são populares, mas são pessoas que não têm condição de como é que eu falo, de colaborar tanto, justamente por terem uma outra visão do que é esse conselho tutelar. Então, na própria cidade de Ribeirão das Neves também, eu cheguei a ter experiências negativas com o conselho tutelar lá na época, justamente por ter uma visão deturpada do próprio papel do conselho tutelar, né? De conselheiros tutelares que trabalhavam com algema na cintura e com um fardamento que parecia policiais pareciam policiais civis. Então, isso era um problema para a gente lá na época, porque essas pessoas não entendiam bem e chegavam e passavam para os denunciados que a escola falou isso, que o fulano de tal falou isso. Então, isso era um problema, né? Mas com o tempo a gente tem visto mudanças acontecerem, justamente porque hoje a preocupação com isso tem sido muito grande, né? Principalmente no interior, onde a gente tinha até conselheiro tutelar que era voluntário, né? E hoje já não pode ser. Então, a gente vem vendo mudança acontecer, tem sido exigido uma escolarização dessas pessoas. Então, a mudança vai acontecer, e eu acho que ela vai acontecer de uma maneira mais qualificada a partir do momento mesmo que a escola começar também a construir essa relação de
confiança com esse conselho, quando eles começarem a confiar uns nos outros. Eu acho que o que está acontecendo é isso, né? Em muitos espaços, em muitos lugares, de não conseguirem construir essa relação de, de, de construção coletiva, tá? Ah, eu tenho alguns casos de algumas cidades do interior que eu acompanhei há 2 anos atrás. Eu participei de um curso de capacitação de conselheiros tutelares, e dentro do nosso estado mesmo, né, que é o estado que mais tem conselhos tutelares no país, é, a gente tinha muito candidato a conselheiro tutelar na época, porque era uma capacitação para quem ia se candidatar, que não tinha noção nenhuma do que era o ECA, né? Tinha essa noção de que tinha que estar ali porque tinha que corrigir os meninos, porque os meninos de hoje não estão sendo educados, e aí isso realmente é um problema, né? Quando essas pessoas chegam e elas entendem a escola de uma outra maneira, e a escola não é aquele lugar que vai amparar aquilo também de errado que o conselheiro talvez venha fazer. Então, cria-se esse racha. Mas quando a gente consegue mudar essa relação com essas pessoas, né, de que um ampara o outro, que um está ali para auxiliar o trabalho do outro, eu percebo essa mudança, né? Eu percebo essa aproximação. A gente tem estatística do próprio Conselho Nacional do Ministério Público que fala disso, né? O caderno de 2019 fala dessa relação de apoio dessas instituições em prol da criança e do adolescente. E essas estatísticas, elas são positivas, principalmente onde se construiu uma relação de confiança entre esses equipamentos. Mas aí eu volto lá atrás da minha fala inicial, né? A gente que está na escola também, a gente tem essa desconfiança desse equipamento, como é que eles vão nos atender? Será que esse grupo é diferente do anterior, né? Os atuais conselheiros têm uma outra visão, eles vão trabalhar com sigilo, não vão trabalhar com sigilo. Então, isso é uma das questões que a gente precisa construir com esse grupo, essa construção de respeito, de confiança, para que a gente consiga mostrar que essas ações de orientação, né, de construção de um processo educativo, e eu penso hoje que a escola ela tem que ser muito mais do que só essa educação clássica, tradicional, né? Eu penso que a gente tem que despedagogizar a escola e educacionalizar, né, a nossa pedagogia. Por quê? Eu penso que hoje a gente está tão num processo pedagógico conteudista que a gente está esquecendo, às vezes, o humano, né? E o trabalho que nós precisamos fazer, ele diz de afeto, né? Seja qualquer cargo que a gente ocupe dentro da educação, seja básica ou superior, a gente precisa construir uma relação que afete. E eu acho que essa relação de afeto, ela se constrói com uma relação de confiança, né? Então, para a gente construir confiança, a gente precisa começar a propor processos democráticos. Não é fácil, não é fácil, né? Passei por várias escolas, levei várias pancadas na rede municipal, rede estadual, porque é muito difícil, né? Quando a gente chega com uma conversa diferente do que as pessoas estão acostumadas, eles desconfiam, né? Quando a gente quer propor construir com, muitos desconfiam. Por que que querem fazer assim? Qual que é a proposta dessa pessoa de fazer algo que não é comum, né? Eu lembro muito disso, de uma diretora que falava comigo no período que eu fui diretor, fui inspetor ali do setor de Santa Luzia, que ela falava assim: por que que você é diferente? Por que que você está querendo propor coisa que geralmente inspetor não propõe, né? O diferente causa medo, né? Causa insegurança, mas quando as pessoas começam a perceber que é uma proposta diferente mesmo, que é uma proposta para construir coletivamente, eu acho que isso vai criando essa relação de confiança e de afeto. E eu acho que o que está faltando muitas vezes nas nossas relações, né, de construção, é porque a gente vive num modelo também de escola muito eurocêntrico, né? Quando a gente pensa que a gente está vivendo em uma educação que ainda é lá dos jesuítas, lá de trás, né? E que a gente está ainda vivendo um modelo colonial, eu acho que a gente tem essa dificuldade de trabalhar por tudo isso, né? Pela nossa formação. Vocês já pararam para pensar
né? Que quando a gente pensa no processo de educacionalização, a gente tem lá o Comênios, né? Falando que ensinar tudo a todos, por exemplo, né? A didática magna de Comênios, né? Ensinar tudo a todos. Quando ele fala isso, ensinar tudo a todos, de quem ele está dizendo? Né? Que ano ele viveu? Ele estava dizendo de ensinar tudo a todos uma classe burguesa, europeia, pessoas brancas, né? Então, esse modelo que ele traz não é um modelo que se encaixa ao sul global, ao nosso. Quem está no sul global? Né? Pessoas latinas, né? Como é que pensa educação? Né? Como é que esse ensinar tudo a todos ele chega para a gente, né? Para o nosso aluno, por exemplo, que é periférico, né? Que ele tem dificuldade de acesso. Como é que algumas questões chegam para esse aluno nosso que é afrodescendente? Né? Como é que chega para o nosso aluno que pertence a uma população GLBTQIA+. Então, a gente precisa repensar também o nosso modelo de educação, porque a gente fica muito dentro de um modelo, né, que vem de cima para baixo e a gente não consegue construir coletivamente, porque a gente não consegue descolonizar o nosso pensamento. Né? Porque a gente parte do princípio que tem sempre alguém que sabe um pouco mais, e quando esse alguém chega para passar, é esse alguém que vai determinar. E a gente não pode mais pensar assim. Nós temos que pensar que existem os saberes relativos. Né? A gente não precisa ter um diploma de graduação, de mestre, de doutor, para a gente, muitas vezes, fazer um processo de ensino-aprendizagem muito bom. Né? A gente tem pessoas, se vocês entrarem no site aí do Comupra, o Comupra é uma associação de bairro que fala de meio ambiente, estão tentando despoluir um ribeirão que tem aqui em Belo Horizonte, que é a única cachoeira que existe, né, em uma capital brasileira, que é o Ribeirão do Onça. O Comupra tem um senhor lá que chama Itamar, que ele fala de educação ambiental, né, com tanta propriedade que eu pude participar de um processo que uma professora queria convidá-lo para uma banca de mestrado, imaginando que ele fosse doutor em meio ambiente. E ele é uma pessoa que não tem o ensino fundamental completo. Então, esses saberes relativos são importantes tanto quanto os nossos. Então, quando a gente pensa que essas pessoas, né, que estão dentro do território, entre elas o próprio Conselho Tutelar, pode construir coletivamente com a gente não precisa chegar de coração aberto nesse processo, mas a gente pode chegar, né, com aquela desconfiança que é natural, mas ir sentindo aquele outro grupo e a partir daí a gente começar a mostrar o que cada um pode trazer, o que cada um pode contribuir, e eu acho que é isso que a gente vai começar a fazer, e aquele trabalho de formiguinha, que no final a gente tem um montante de coisa boa, né? Não é fácil, não é fácil. A gente faz, eu desenvolvo pesquisa e extensão dentro do sócio educativo e dentro do sistema prisional APAC, e sempre é carregado de incertezas e desconfianças, né? Sempre que eu levo um grupo de pessoas novas para esses espaços, para esses dois espaços, essas pessoas chegam sempre com o pé atrás, e quem está lá também tem o mesmo pé atrás, sejam as adolescentes que eu atendo, ou sejam os adultos que eu atendo. Por quê? As pessoas estão sempre esperando uma relação de troca que é quase uma relação comercial. O que que eu tenho para te dar, o que que você tem para me dar. E quando a gente chega com uma proposta que é diferente, né, vamos somar o que a gente tem e dividir, é muito difícil para muitas pessoas. Mas eu penso que o nosso processo de ensino-aprendizagem ele tem muito a crescer quando a gente der conta realmente de descolonizar esses processos que estão instalados hoje e perceber que esse território ele é muito rico e que a gente tem hoje, dentro da escola, potencialidades muito grandes quando a gente consegue de verdade construir um PPP, né, trazendo o território para dialogar com a gente sobre esse PPP, né? Quando a gente propõe ao próprio educando participar desse processo com a gente está promovendo democracia e a gente está promovendo aquela situação de pertença. Né? Então, hoje, eu acho que a escola e o conselho tutelar eles estão tão distantes justamente por causa disso,
porque eu não consigo perceber que um pertence, né, ao mesmo território que o outro. Então, essa discussão de pertencimento, ela é difícil, né? Toda relação ela é difícil. A gente começa qualquer relação sempre com o pé atrás. E aí a escola está aqui fechada naqueles muros cada vez mais altos, o conselho tutelar fechado lá dentro das suas salas também, cada vez mais escondido atrás de papéis, e a gente não consegue chamar um ao outro para o diálogo e, a partir daí, chamar os outros equipamentos do território. Fica cada um fazendo o seu papel isoladamente. E a gente percebe que é isso, né? Se a gente pega aí os clássicos da literatura para ler, é o dividir para governar, né? Sempre que está proposto. E eu acho que a escola fica isolada, os outros equipamentos isolados, e a gente não consegue construir coletivamente um processo que seja mais rico, né? Um processo que de verdade ele cause nas pessoas essa sensação de pertencimento, de relação de proximidade. Mas o que é que vocês acham disso, Eliana, Cláudia, Vanessa? Deixa eu mudar os slides aqui também, senão eu esqueço de mudar esses slides, aí pronto. Eu particularmente eu não tenho muito acesso a isso, né? Porque o meu trabalho não me permite, né, o trabalho que eu faço. Mas eu acho que, assim, essa parceria, lembrar que todos nós trabalhamos para a criança, o adolescente, né? Acho que isso é muito importante, a gente sempre pensar nisso para que a gente consiga alcançar o objetivo do nosso trabalho, né? Eu penso que, diante de tudo que você falou aí, essa é a minha visão, que tem que trabalhar junto. E essa relação de confiança mesmo que deve ser construída, né? Quando a gente pensa dentro do equipamento que a gente está ali da metropolitana, que a gente está, ou de uma superintendência do interior, né? Dentro da própria superintendência existem diretorias distintas, cada uma fazendo o seu trabalho, mas que em algum momento, né, a- a- existe um entrelaçamento do trabalho de cada uma delas para que a gente consiga o bem maior, né? Que é o processo de ensino-aprendizagem, é resolver as questões burocráticas, as questões pedagógicas. Então, ali dentro tem, né, cada grupo na sua sala, no seu setor, fazendo um trabalho. E que a gente às vezes fala, não, está demorando e tal, mas quando a gente pega e aproxima e trabalha junto, as coisas saem, acontecem mais rápidas. Então, eu nessas andanças minhas aí, né, eu acho que as experiências que eu tive de construir coletivamente sempre me trouxeram experiências ricas, né? E essas experiências são sempre maiores, essas experiências de sucesso, as exitosas, do que aquelas que fracassaram. Então, acho que o medo existe, mas que a gente tem que ir com medo mesmo, né? E propor essa relação que possa ser construída coletivamente. O Conselho Tutelar, né, por ser um órgão autônomo, ele tem um poder muito grande, né? Quando ele foi construído, arquitetado a sua proposta, né? Ela foi justamente pensada para que essa instituição tivesse autonomia para decidir e resolver todas as questões sem sofrer pressão de nenhuma outro equipamento. Então, isso, em alguns momentos, é o que deixa, talvez, esse conselheiro em situação de conflito, né? A autonomia que ele tem demais, mas, ao mesmo tempo, é isso também que pode ser benéfico para nós, professores, porque esse conselho tutelar, com toda essa força que ele tem, e se a gente traz ele para o nosso lado, ele ajuda a impulsionar a escola. Ele ajuda a cobrar para a própria escola coisas que às vezes a gente não consegue comprar porque a gente está amarrado, cobrar porque a gente está amarrado em determinados processos. Quando você fala trazer o conselho para o nosso lado, seria quem? Nós, servidores, nós, professores, nós, inspetores. Nós todos que fizemos educação, Sabe por quê? Assim, assim, eu concordo com tudo discordando. que você falou aí, mas assim, não sei se Cláudia, como que é, né, na cidade dela, mas eu, como eu te disse, a experiência que eu tive com o Conselho Tutelar, ela é mais
não vou falar negativa, mais desagradável do que agradável, vamos dizer assim. Sim, E eu penso que é essencial mesmo essa questão não sei quem é que tem que enxergar, acredito que sejam os governantes mesmo, mas nem sei se eles pensam nisso, da importância dessa união aí entre o conselho e as regionais, né? Enfim, por exemplo, o conselho, o inspetor, qual que é a maioria do contato que o inspetor tem? Pedido de vaga do conselho tutelar. Então, assim, tem tanta coisa maior que o conselho poderia estar solicitando e atuando dentro de uma regional, dentro das escolas, sabe? sim. Então, eu fico Olha, meio que assim, não é desanimado, meio desacreditado. mas é isso que eu te digo, sabe? Se o conselho trabalhar sozinho, ele fica bastante apertado. Quando eu fui conselheiro de 2007 a 2009, eu recebia, né? Porque é dividido o número de processos, tá, gente? A gente não usava essa expressão, não, hoje se usa. Antigamente a gente chamava caso. Então, chega uma numeração, é aberto um processo com número, e os meus eram final 2 e final 9. Eu recebia por dia casos abertos com final 2, final 9, uma média de 20. Belo Horizonte, Regional Norte, com 230 mil habitantes, né? Na época, ela era a terceira maior regional da cidade, em número populacional. Então, isso é muita coisa. E a gente tem muita dificuldade de atender todos esses casos, porque eles vão chegando e eles vão sufocando. Mas quando né, eu, em conversa com uma profissional da assistência social, né, falando das dificuldades, porque eu era responsável dentro do Conselho Tutelar, cada um representa uma pasta. E eu fiquei com a pasta mais difícil na época, que era dos abusos sexuais. Né? E é uma coisa angustiante, é uma coisa que você precisa responder com uma certa agilidade, de certa forma, foi o que me mudou bastante, né? Ah, ah, me deixou mais humano. Então, nessa necessidade de tentar resolver essas questões com mais celeridade, eu, junto com essa moça, pensamos nisso, que nós precisávamos chamar, porque ela é da assistência social responsável pelos abusos sexuais, então nós trabalhávamos juntos. Muitas vezes eu tinha que chamar ela para dentro da minha sala para ela ouvir aquilo que a criança ou o adolescente estava contando também. Então, nós pensamos nesse grupo que nós chamamos de GRID na época, que era Grupo Regional Intersetorial, né, de Atendimento à Criança e Adolescente, e a gente começou a chamar esses equipamentos. A primeira vez que a gente chamou o Ministério Público, você acha que vem alguém do Ministério Público? Não veio. Que a gente chamou Tribunal de Justiça? Não veio. Né? A delegada da DEPCA veio, né? Era mais sensível, mas o delegado da DOPCAD não veio. Né? E a gente continuou insistindo, mas veio a saúde, não vieram todas as escolas na época. Né? A Regional Norte, na época, tinha mais de 30 escolas, não vieram todo mundo. Até porque a gente não precisava chamar todos, mas aquela que naquele momento as crianças, os adolescentes tinham relação com as escolas. Então você chamava duas, três escolas e eles não vinham muitas vezes. Mas a gente continuou insistindo, né? E a gente fez. E aí, quando a gente conseguiu solucionar alguns casos com essa celeridade de 30 dias, algumas instituições começaram a perceber, aí o Ministério Público veio participar, aí o TJ veio participar. Aí a escola começou a ser pressionada, porque a gente passava aquela lista, ia de escola em escola, de instituição em instituição, pedindo para assinarem que eles estavam recebendo aquele convite. Nunca foi uma intimação, o conselho não fazia intimação, fazia convite. Ó, temos um caso para resolver com relação a um aluno da sua escola, precisamos da sua participação tal dia, tal horário. Então, não foi fácil construir aquilo, né? Mas a gente construiu e depois virou um modelo para Belo Horizonte. Então, é dessa experiência que eu me baseio, Vanessa, para pensar que nós temos que participar. Inclusive, eu tive a participação de, na época, uma inspetora num desses grids. Tinha a escola dela envolvida. Era uma que aposentou antes de eu chegar lá.
e essa senhora participou, esqueci o nome dela. Ah, mas então, ah, foram chegando pessoas para participar, né? Todo mundo com bastante confiança, o que que vão fazer, o que que vão trazer para mim, porque estão chamando a gente aqui, o que que isso tem, e chegam com muito pé atrás. Mas depois que as pessoas vão percebendo, né, que cada um tem um papel importante nesse processo de construção de cidadania, né, de garantia dos direitos fundamentais, elas vão se interessando a contribuir, né, e vão se interessando a colaborar. E eu acho que é isso que é legal, né? Quando a gente pensa que, quando nós tratamos de seres humanos, né, esses 5 direitos fundamentais, eles estão na Constituição Federal também. Direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito à dignidade, convivência familiar e comunitária, direito à educação, cultura, esporte e lazer, né? Direito à profissionalização, proteção do trabalho. Eles estão lá e estão aqui no ECA, né? E quando a Lei 8.069 fala do papel da educação dentro da garantia de direitos, ele implica diretamente a escola, né? A gente que é da escola muitas vezes passa despercebido disso aí, porque a gente tem as nossas normativas, memorandos, legislações que a gente tem que ler e a gente fica muito preso nelas, né? Ah, vocês mesmos tiveram aí uma resolução em 2019 lá da secretária estadual de educação, que eu achei que amarrou demais o inspetor com aquela criação ali do horário de trabalho, o horário de saída no termo de visita, né? Para que aquilo? A gente tem tanto trabalho e tanta escola, às vezes, com tanta dificuldade de infraestrutura que não dá para a gente ficar lá, né? E depois a gente tem que ficar prestando conta desse horário onde a gente estava quando a gente sai da escola um pouco mais cedo. Então, eu sei que tem muitas dificuldades para todos nós, né? Inclusive para o profissional de educação, que é aquele que fica por mais tempo com a criança e o adolescente, né? Nós temos crianças e adolescentes, por exemplo, os que estão na escola de tempo integral, que eles passam mais tempo na escola do que com o pai e com a mãe, que eles já chegam em casa e vão dormir. Então, o nosso papel é muito importante porque a gente vira referência para essas crianças e esses adolescentes. Hoje eu estou conversando de lado que vocês estão aparecendo no cantinho da minha tela aqui, tudo pequenininho, aí eu converso só olhando para cá. Mas então, o que que acontece? É, é, esse, esse papel nosso, ele é fundamental de educadores, né? Educar a dor do outro, né? Estar junto com o outro é muito difícil, né? Mas ele também é bastante importante. E aí não dá para fazer sozinho, né? Eu descobri que tudo que eu tentei fazer sozinho na vida sempre deu errado. E ao mesmo tempo eu percebi que tudo que eu fiz também, de alguma maneira, tinha alguém sempre ali, né, orbitando, e me auxiliando de alguma maneira, mas o que eu insisti sempre e sozinho deu errado. Então, acho que esse é uma reflexão que nós precisamos fazer, né, do nosso papel enquanto educadores, independente do cargo ou função que a gente está, e entender que tem o inspetor, por exemplo, que é uma figura tão importante, né? Quantas vezes que eu estava dentro da escola enquanto professor, ou orientador, supervisor, que os meus diretores chegavam e falavam assim: hoje a inspetora vem aí, deixa tudo arrumado. E a gente mal respirava, não é? Ou seja, e dependendo lá em Diamantina, Poços de Caldas, esses inspetores ainda ocupam um espaço de fiscalização ainda muito maior do que já é aqui hoje em Belo Horizonte, né? De respeito, de medo, aquela ideia de delegacia de educação ainda, aquela ideia militar, né? Do período da ditadura. Então, a gente tem um papel muito significativo. E quando é um inspetor, uma inspetora chegando e convidando determinado ator, né, social do território para participar, essa pessoa pode se sentir assustada ou ela pode se sentir bastante importante por estar sendo chamado por alguém da superintendência de ensino. Quem é o inspetor? O inspetor é uma pessoa que está um cargo abaixo do secretário de educação. E quando você pensa, o inspetor é a pessoa mais importante, porque o secretário sai quando termina o mandato. O inspetor continua, né? Então, o inspetor é uma pessoa muito importante. Quando é um inspetor, uma inspetora chamando para um diálogo, para um processo, para uma participação, eu acho que enriquece muito
o debate. Então, quando a gente tem esses inspetores que se ah, disponibilizam a fazer esses diálogos com o território, eu acho que ajuda bastante. Nós tivemos, na época do Donato Werneck, uma inspetora, também já aposentou, que ela fazia muito uma conversa dentro da escola. Na época era com um corpo de pais, né? Os nossos conselhos de pais e mestres, que o antigo diretor, né, gostava muito de fazer, que era bacana. E ela sempre participava, os pais se sentiam valorizados, porque estava ali a inspetora lá da Secretaria de Educação conversando com eles. Então, esse papel que nós, eu ia dizer nós, né, mas vocês ocupam, ele é um papel bastante significativo de quem está dentro de uma superintendência, né, seja a Eliana com outro papel dentro da superintendência, também ocupa esse lugar, nesse simbólico, né, de uma pessoa muito importante. Então, acho que é isso que nos privilegia, aliás, privilegia vocês, de estarem, né, construindo com o território. E isso é algo que a gente precisa aproveitar mais, né? Esse lugar de prestígio que esse cargo dá para quem está dentro de uma secretaria ou de uma superintendência de ensino. E isso faz com que essas pessoas do território cheguem para perto, se disponibilizem a participar e construam uma relação muito mais significativa. Período que eu fui diretor do Maria da Cruz Resende, lá em Neves, que era uma escola da rede municipal, né? Eu trouxe para dentro da minha escola, que eu peguei uma escola que até então tinha muito roubo, né? E que eu trouxe para dentro dela algumas pessoas que compunham o território, convidei a própria igreja católica para fazer catecismo lá dentro, cedia o espaço para uma igreja evangélica e ele usava para fazer casamento, porque o espaço da escola era maior do que o espaço da, da igreja, e então eles usavam, e eu deixei a escola aberta todos os sábados e domingos, e sempre tinha alguém da comunidade que ia lá tomar conta, e eles passaram a se sentir responsáveis pela escola. Esse período que eu fui diretor, foi um período de 2 anos, né? O mandato era de 2 anos, a escola não teve mais roubo e não teve pichação, porque as pessoas sentiam que faziam parte da escola, né? Mudou a gestão e a outra trancou as portas, o pessoal começou a agredir a escola. Então, acho que é isso, né? É a gente entender que aquele território ele pode ser construído uma relação de diálogo com essas pessoas, de valorização dessas pessoas. E eu acho que quando a gente percebe isso, a gente está fazendo o quê? A gente está criando algo que é lei, responsabilidade social, né? A legislação fala que todo mundo tem que conhecer a lei. Muitas vezes a gente é pego de surpresa porque a gente não conhece. Mas a lei, a Constituição brasileira, fala que é dever de todo cidadão conhecer a lei. Então, quando a gente pega isso e traz a nosso favor e constrói coletivamente, constrói com, eu acho que é aí que a gente ganha, né? Eu acho que é aí que a gente vai construir uma relação de garantia de direitos, de democracia e de cidadania com esses alunos. Fácil não é, né? Lá, quando eu chegava em Jabó mesmo, o diretor daquela escola corria de mim, do Leônidas. Todas as vezes que eu chegava pela frente, ele saía pelo fundo, né? Tive com ele há pouco tempo, ele me contou que ia fazer isso. Estive lá em Jabó e ele me contando, morrendo de rir, que ele fugia de mim, né? Eu nunca consegui construir com ele, porque ele participou de 2 ou 3 reuniões comigo, né? Ficava sempre o vice ou a supervisora para me atender. Então, tem coisa que é difícil da gente fazer. E muitas vezes a gente, inspetor, chega em escola para fazer papel burocrático. A gente mal tem condição de fazer o trabalho pedagógico, de sentar com o pedagogo, de sentar com o professor, de bater papo. Eu acho que bater papo nos possibilita criar essa relação de afeto e desconstruir essa relação de medo. É muito difícil. A gente não tem muito tempo para ficar dentro da escola. Mas, ao mesmo tempo que a gente começa a se disponibilizar para essas coisas, a gente constrói uma relação boa. Eu lembro quando eu fui da Escola Estadual San Genaro, hoje ela chama Enfio, nós tínhamos um inspetor lá que chamava Antônio, andava todo de terno e gravata, a cara de bravo danada. Depois, e quando a gente fazia as festas na escola no final de semana, ele aparecia lá disfarçado. Era mal barato, né? Ele criava essa situação. Mas, ao mesmo tempo que ele criava essa situação de medo, de respeito por ele, né? Não era medo, era respeito.
a gente respeitava ele naquele papel dele de segunda a sexta, que chegava ali todo, e quando ele chegava lá no sábado, como se fosse um morador para participar dos nossos eventos, né? Não é uma coisa fácil de fazer, mas ele ia lá para ver o que estava acontecendo, e com isso ele criou uma relação de afeto tão grande com aquela escola, né? Isso no final da década de 90, em 1998 e 99, que foi muito bacana, né? Porque ele sempre estava dando um apoio para o diretor lá, o Adilson, ele dava alguns apoios e alguns toques para o Adilson fazer algumas correções na escola. Fácil, nunca vai ser, né? A gente tem várias outras demandas, né? Eu mesmo, nesse período que eu tive numa escola e outra, eu sempre tinha um cargo para mais, estava sempre trabalhando com outras coisas também para complementação de renda. Então, isso também já é um outro problema que a gente tem, né? E que a gente que vai estar dentro da escola, enquanto professor, principalmente, vai estar sempre em uma, duas escolas, às vezes até três. Então, são difíceis construções, mas que a gente precisa tentar, a gente precisa, porque a gente precisa garantir o direito, que é o que o ECA pede, e é o que ele diz da obrigatoriedade dessa construção ser é, é, fundada com a escola, com o papel da escola, né? Com a escola sendo um dos equipamentos responsáveis por isso. Então, eu trago até uma pergunta para vocês, né? Então, como que o Conselho Tutelar, de acordo com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, contribui para essa proteção e reeducação da criança e do adolescente, né? Diferenciando-se do Código de Menores. O Código de Menores ele era bastante repressivo. O Conselho, a primeira coisa que ele fala é ela garantir o direito da criança, né? É deve ser garantido por todos. Ele traz todos para essa construção, né? A educação comunitária, a educação é um dever da família, do Estado. Então, o Código de Menores não, o Código de Menores ele era repressor. O ECA tem uma outra proposta, uma outra pegada. Eu acho que é isso, né, que faz com que o ECA seja forte, mas que falta nesses 30 anos, né, é ainda de ser estabelecido, essa relação, tecer, né? Porque a relação ela é uma coisa tecida, é igual um tecido, é fio a fio que você vai entrelaçando para criar aquela rede. Então, quando a gente consegue entrelaçar e criar essa rede, a gente cria, e aí a gente pode pegar até a rede do Carlos Sluck, né? Aquele psicólogo argentino que fala daquela rede de construção de proteção, quando a gente coloca no centro da nossa rede a escola, né, ou a instituição nossa, uma superintendência, como é que a gente está dialogando com os outros equipamentos? Aquela rede ela é fantástica, né? E o Walter Udi, professor da FAI, ele aperfeiçoou essa rede, inclusive, né, para a gente ver como é que a gente está dentro desse processo. Aí nós podemos fazer ela nossa, pessoal, para ver como é que a gente se relaciona com equipamentos, com família, com o que a gente estiver interessado a fazer. E quando a gente é escola, ou quando a gente é conselho tutelar, ou quando a gente é saúde, se a gente fizer essa construção dessa rede, a gente vai ver com quais equipamentos a gente dialoga, né? Eu tive a oportunidade de fazê-la dentro do próprio Conselho Tutelar, em 2009, para ver como é que era a nossa relação, né? Em 2008, porque em 2009 a gente já tinha construído o grid. Em 2008 a gente era sozinho. As pessoas desconfiavam da gente, as pessoas tinham medo do conselheiro tutelar, porque achavam que ele era quase papel de polícia, né? Inclusive, eu vivenciei uma situação dessa, de chegar umas viaturas lá na nossa porta, querendo que a gente fosse lá no bairro Jaqueline, prender um menino de 11 anos, porque quem podia prender era só o conselho tutelar. E aí nós tivemos que explicar para o comandante que o conselho não prendia, né? O conselho ele garantia direitos, que era diferente, né? Que o conselho ele ia atrás da família daquele menino para fazer com que aquele menino, né, a família mudasse de postura com relação àquele menino. Naquele dia eu vi que até a polícia não sabia o que era o ECA. Então, é difícil, porque até hoje a gente tem pessoas que não sabem o que é o ECA, porque existem pessoas que não dedicaram a perceber que ele tem dois livros dentro dele, a parte que fala dos direitos e as partes que fala das obrigações, vamos dizer assim.
Ô, gente, vocês querem falar, não? Eu não dou para vocês oportunidade, né? Por mim tá ótimo. Eu, quando eu preciso falar, interromper, vou. Cláudia que É, tá a caladinha aí. Cláudia e a Eliana, que estão caladíssimas, vocês podem interromper e fazer pergunta, viu, Cláudia? Perguntar, inclusive contrapor, porque eu acho que também é muito legal. Falar só, eu não concordo com nada que você está falando, você está louco. Tem 10 anos que você saiu da rede básica e está alienado do mundo, né? Pode ser também, a gente vai, né, repensar tudo, porque eu acho que aqui a gente está numa roda de conversa mesmo, trocando experiências, né? Não, muito bom te ouvir. Pode continuar. Uma coisa que acontece, né? Eu acho que eu falo muito isso, né? Quanto mais você vai se aperfeiçoando, você vai distanciando também do conjunto, né? Você passa a saber muito de uma coisa só, né? Igual eu hoje sei muito só de educação em prisão. Tem anos que eu tô, né? Que eu fui para cadeia. Tem anos que eu fui para cadeia. Estou lá até hoje. Então, eu desenvolvo educação dentro de prisões, né? Participo desses outros cursos todos que a gente vai sempre sendo chamado, igual estou com esse aqui na Fundação, estou com esse outro lá pelo próprio MEC, mas então eu acho que é isso que garante a proximidade com a educação básica, né? Ser professor tanto do curso de pedagogia quanto do curso de educação física, né? Nas licenciaturas, eu acho que isso garante também a gente estar próximo, mas a gente não está dentro. E esse está dentro, né, legislação, resolução, muda o tempo todo, né, e aí vocês sempre terão mais prioridade para falar da educação básica do que eu, né, e para dizer dessas dificuldades ou não. Eu, particularmente, no dia que eu for, a próxima disciplina, eu acho que é comigo, ou é a quinta, né? Que eu fui ler lá as resoluções falando do conselho, que eu trago aquela coisa toda da história da profissão de inspetor, né, que eu vejo aquelas resoluções ali falando do trabalho de vocês, a última 2017 ou 2019, né, que eu acho que trava bastante muitas das coisas que vocês fazem, eu acho assim que dificulta o trabalho, né? Parece que em algum momento surgiu uma questão de desconfiança, né? Será que esses inspetores estão indo para a escola mesmo? Será que eles estão trabalhando? O diretor está assinando o termo de visita, eles estão indo para onde? Então vamos colocar agora o horário que eles estão chegando, o horário que eles estão saindo, que é a ideia do vigiar e punir do Foucault, né? Então isso eu acho que é absurdo quando a gente pensa nessas questões de processo de ensino-aprendizado, que eu acho que ele tem que ser construído na base da confiança. Então, essas questões que eu acho que pesam num trabalho de qualquer educador, né? Seja ele quem que está na escola, seja ele que esteja numa superintendência, né? Dentro de uma universidade, mas é isso. E aí eu trago aqui essa lei 13.803, que é de 2019, né? Que fala dessa nossa obrigatoriedade, né? De mandar com 30% de falta. Antigamente era 50% na LDB, agora é 30%, já tem que informar ao Conselho Tutelar essa ausência do aluno. Então, acho que a legislação está percebendo que cada vez mais a gente precisa aproximar um equipamento do outro, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa tá mais juntos, de mãos dadas. Aquela história de que ninguém solta a mão de ninguém, eu acho que é por aí. A universidade precisa estar mais dentro da educação básica precisa estar mais dentro da universidade, porque a gente não constrói educação só com teoria, não constrói educação só com prática, né? Do mesmo jeito que a gente não constrói sem outras pessoas nos auxiliando. Nós todos, para estar aqui hoje de frente desse computador, quantas pessoas nos auxiliaram? Pais, mães, maridos, esposas. Então, tem sempre alguém nos apoiando, né? E para fazer educação tem que ser da mesma maneira, com apoio, né? Para a gente pensar num processo que seja libertário, né? Eu acho que é construindo dessa maneira, né? Então, acho que é importante a gente começar a pensar nessa integração efetiva de conselho tutelar, de escola e de outros equipamentos que compõem o território, né? Então, essa rede, que eu falo de rede social, nesse sentido de trazer esses outros equipamentos para perto e construir com eles, eu acho que é o caminho que nós precisamos
para que a gente, de fato, tenha a força para fazer uma educação que seja democrática e que seja garantidora de direitos. O que você acha, Cláudia e Eliana? Eu acho Cláudia? que é isso mesmo. Mas olha aqui, aí eu queria entender essa questão da rede, quando você fala da rede, para você passar para a gente essa referência. Eu Sim, achei interessante, mas a gente precisa entender como é que pois é. é, Cláudia, foi até depois que eu fiz esse material que eu pensei que eu podia ter trazido, até ter resgatado os meus documentos do Conselho Tutelar, porque eu guardo esses trem todos, e ter trazido esses equipamentos que compõem cada território, ele tem um grupo de equipamentos, né? Belo Horizonte, por exemplo, a gente tinha a DEPCA, que era a Delegacia de Proteção à Criança, e a DOPCAD, que era a delegacia que pune a criança e o adolescente, que é aquela que o adolescente cometeu um ato infracional, é ela que vai fazer o termo de, vamos dizer assim, um boletim de ocorrência, né? E a DEPCA é aquela que vai proteger a criança, o adolescente que sofreu violação. Então, aqui nós temos, mas em Ribeirão das Neves, por exemplo, não existe nenhuma dessas duas delegacias, que é a cidade vizinha, aqui a 30 quilômetros de Belo Horizonte. Né? Vamos dizer assim, tá parede e meia com Belo Horizonte, lá tem uma delegacia, que é a delegacia que resolve qualquer coisa, seja da criança, do adulto, do idoso, é uma delegacia. Então, Belo Horizonte já tem mais equipamentos quando você pensa nisso. Nós temos o CRAS, o CREAS, nós temos, né, quais outros equipamentos que a gente pode pensar? Parques ecológicos, que a gente pode construir. Vamos fazer aula fora do espaço da escola, vamos fechar um acordo com tal parque, vamos fazer isso. Vamos pegar o SESC, que está aqui, um equipamento potente, e construir coletivamente com o SESC, ocupar aquele espaço lá com as escolas. Vamos pegar outro equipamento importante, as próprias igrejas, centros espíritas, centro de Umbanda, Candomblé, que eu acho que são também coisas que precisam compor com as escolas, né? Nós não temos uma lei, há duas leis que falam das questões afro-indígenas brasileiras, a gente precisa compor. Então, esses equipamentos a gente não chama. Então, a nossa rede ela é composta com esses equipamentos. Né? Quando nós criamos o GRID, nós criamos ele com uma ideia do Conselho Tutelar para resolver os problemas de denúncias contra violação de direito da criança e do adolescente. Mas nós construímos, eu ia, Vanessa, inclusive, o nome da assistente social, nós construímos o quê? Que não era só nós que tínhamos que acionar, qualquer equipamento da rede podia chamar. Então, a igreja evangélica viu lá um menino chegando lá com todo roxo, ela podia chamar o grid. Falou assim, ó, estamos precisando de uma reunião do grid. Então, vamos discutir o caso desse menino aqui. Olha, a sou funcionário do parque aqui, o Parque Nossa Senhora, Parque Lagoa do Nado aqui, que está aqui do meu lado. Estou vendo aqui uma criança sempre comentando com a outra aqui que sofre violação. Deixa a gente, chama a reunião do grid. Então, o próprio educador ambiental pode fazer esse encaminhamento. Os centros culturais de Belo Horizonte que nós temos aqui e que tem vários cursos que esses meninos ocupam muito lá no grafite. Outro equipamento bom para a gente compor com ele o Fica Vivo. Né? O Fica Vivo ele é potente, por quê? Porque ele tem aquelas professores que são chamados de oficineiro, que são os mediadores entre o técnico do Fica Vivo, né? E aquele adolescente e a situação dele de criminalidade ou de alguém da família que está envolvido com a criminalidade. Então, esses profissionais que estão lá são parceiros de primeira hora para a gente construir uma garantia de direitos, porque eles, assim como as ACS, trazem para a gente informações da família desses adolescentes, dessas crianças, com muita propriedade. Porque nesses espaços, esses meninos contam muito da vida deles. Né? Eu já fui técnico do Fica Vivo. Nós tínhamos informações que assustavam a gente, né? Desde aquela informação, igual da música lá do Faroeste Caboclo, que sabia o dia, o horário e a razão que ia matar, e isso aconteceu realmente. Eu fiquei impressionado, era a minha segunda semana de trabalho lá, a gente sabia do homicídio, e aí você avisa as polícias, né, para evitar a essas questões de crianças sendo
abusadas sexualmente, que chegava lá, que eram trazidas pelos próprios meninos, que traziam para o Fica Vivo, que encaminhava para o Conselho Tutelar, né? Então, a gente tem equipamentos que podem ser muito fortes. Quando eu falei do Fica Vivo, né, esse Fica Vivo era lá no bairro Ribeiro de Abreu, que tem esse Comupra, né, que é o Centro Comunitário para as questões ambientais, educação profissionalizante, que também era outro espaço que trazia informação o tempo todo dessas crianças e adolescentes que passavam por lá para fazer os cursos que eles ofereciam de educação ambiental, de ensinar a fazer jardinagem, horta, grafite, que sempre chamou a atenção desses meninos. Então, essas pessoas eram parceiros de primeira hora, né? A Escola Municipal Paulo Freire, em Belo Horizonte, era uma que fazia uso demais das informações do próprio Fica Vivo, assim como o Bolivar Tinoco, que está próximo também no Ribeiro de Abreu, que é do Estado, que também tinha uma diretora que era muito envolvida com a comunidade, não vou lembrar o nome dela, que isso aí foi em 2011, e que sempre trocava figurinha com a gente sempre sabia das questões do menino lá dentro da escola, das questões da família, e a gente também levava para o conselho tutelar, né? Então, essas relações, elas, quando se tornam fortes, elas se tornam muito potentes para nós que estamos dentro da escola e para a gente começar e para a gente conseguir construir, igual que eu percebi aqui que aumenta, construir essa relação de mais proximidade com essas famílias, com essas crianças e com os próprios colegas que compõem esse território. Você aí em, em Diamantina, né? É uma cidade também grande, satélite da região. Você vai ter muito equipamento bom para dialogar, para construir com eles. Ao contrário de São Gonçalo, de São Gonçalo do Rio Preto, que deve ter pouquíssimos equipamentos, né? Gosto muito de São Gonçalo. Black River. Então, aí entendi. É porque a hora que você falou, eu fiquei assim, mas como que é isso? Como que é essa rede, né? Como é que é isso? Aí agora você explicou como é que funciona, então, entendi. É, aí estou por um outro slide aí. Porque, na verdade, se for só a escola ficar levando a informação, e ela não tem muita informação. Não, E às vezes o menino na escola, ele não fala tanto, não. E se não. da hora que ele sabe que a escola está levando informação, às vezes ele mesmo já evita de falar dentro da escola. Exatamente. Até porque o menino tem a escola como aquele segundo pai, né? A escola é aquele lugar que cobra deles o quê? Postura, disciplina, não é? E muitos desses alunos, inclusive, espelham na gente, nos professores, né, se tornarem o que eles são, porque às vezes eles têm muito mais tempo com a gente na escola do que com os pais deles em casa. Então, a escola não pode ser essa instituição que vai protagonizar, né, na rede. Olha, é nós que estamos levando, denunciando, nós estamos fazendo isso. Não, mas a escola vai ser aquela que vai participar, igual a gente fazia as reuniões em espaços distintos, né, nunca dentro de escola, para que a criança ou adolescente não soubesse que a escola estava participando daquilo ali e levando aquelas informações. Então, a gente usava um espaço na época aqui de um centro cultural que tinha aqui em Belo Horizonte, próximo do Conselho Tutelar, que era onde a gente fazia essas reuniões, né? E era onde a gente tinha todos esses equipamentos, igual vocês estão vendo aí, assistência social, saúde, a questão do jurídico representado pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, as próprias delegacias, né? A família que a gente fala não era a família desse menino, mas muitas vezes uma família, alguém da família que tinha ido lá, por exemplo, fazer a denúncia, a gente convidava essa pessoa para sentar com a gente, né? Chega muito caso de familiar fazendo a própria denúncia. Então, às vezes a gente pegava essa pessoa e chamava ela para participar, quando a gente já tinha bastante confiança nela. Mas quando a gente não tinha, a gente mantinha essa pessoa também fora, né? Porque a gente ficava receoso do que ela podia saber. Mas, por exemplo, eu tive um caso num bairro aqui que chama Guarani, que foi na minha primeira semana de atuação enquanto conselheiro tutelar, né, que era uma violação que a mãe cometia com os filhos,
né, de todos os tipos que vocês imaginarem, inclusive de abuso sexual, que foi denunciada pela irmã. A irmã percebeu que a mãe dos meninos estava em surto, e ela foi ao conselho tutelar, fez a denúncia. Aquele primeiro momento, o conselho tutelar acha que é uma briga de família, que estão criando aquele mal-estar só para, né, para incomodar, para chatear alguém, mas o conselho tutelar vai apurar. Quando a gente apurou, a coisa acontecia já há muitos anos. A mãe tinha 3 filhos, um de 9, um de 7 e uma menininha de 1 ano e 7 meses, né? E aí, eu esqueci que isso aqui está sendo gravado, falei baixo. Mas aí, o que que acontece? Na hora que a gente pegou isso e que a gente trouxe os equipamentos da rede, a Secretaria de Educação falou, a Secretaria de Saúde falou, a de Assistência falou, e todo mundo ajudou a resolver esse caso, né? Então, a gente resolveu com pouco mais de 60 dias, porque a gente precisava ter bastante certeza daquilo tudo que tinha sido relatado, né? De ter certeza se estava acontecendo. E na hora que a gente teve certeza, aquilo se resolveu com pouco mais de 60 dias, que seria uma coisa que talvez levaria até anos para ser é, solucionado, né? A proteção das crianças daquela família. Então, esse trabalho é muito legal de construir com essa rede. Ela surge com desconfiança, né? Ela surgiu para a gente com muita desconfiança, mas depois ela se tornou algo grande, né? Das pessoas que compunham ter toda essa seriedade de levar, de trazer informações, de construir coletivamente. Isso a gente vai construindo, né? E, inclusive, essa rede nossa, a gente buscou depois que ela se tornasse uma política pública aqui em Belo Horizonte. Que ela fosse algo permanente, que não fosse passageiro de alguns conselheiros tutelares e de algumas pessoas que estavam na assistência social, que propôs que, 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 que com o tempo ia sumir. Não, mas a gente chegou a propor que se tornasse algo permanente para fortalecer esse trabalho e agilizar, porque quem está sofrendo, quem está ali na violação, precisa de solução, né? E a gente solucionar isso tem que ter essa celeridade nesse processo. Então, a gente vai pensando, entendendo nesse ciclo, né? Política pública, escola, conselho tutelar, os outros equipamentos do território. A gente vai entendendo quem está compondo com a gente e vendo como que a gente pode é, é, trazer esses equipamentos para mais próximo e construir, né? E a gente constrói um processo mais forte para a educação, para a saúde, para a assistência. A gente constrói um processo mais forte para a própria polícia, para o próprio conselho tutelar, porque tudo ganha celeridade e a gente consegue muito, né, resolver essas questões dessa maneira. Quando a gente pega um território e fala assim, olha, o meu setor, quantas escolas tem, quantos equipamentos tem nesse setor, quem que eu poderia estar chamando para participar? O dia que eu não vou estar lendo lá, memorando, passando a orientação da secretaria, o que que eu posso chamar e propor alguma coisa diferente? A gente pode. Nós temos autonomia para muita coisa, a gente acha que não tem, né? E quem está nesse papel de inspeção escolar, nessa função, acho que tem muito poder para propor coisas boas, né? Assim, só para... Porque, assim, atualmente, infelizmente, sabe, as demandas aumentaram tanto. Imagino, Projetos, um exemplo aqui, nós temos parcerias agora público-privada, né, nas escolas estaduais, sim. temos projetos no ensino médio também com empresas, enfim. Então, assim, essas demandas, elas, infelizmente, elas, na minha opinião, tá? Elas meio que deixaram o papel do inspetor, aquele papel real mesmo, é, um pouco a desejar, tá?
Quando você comentou lá atrás, em relação a um inspetor que chega, a gente ainda escuta muito isso. Nossa, ela me deu bom dia, um simples bom dia para um porteiro, para uma SB, isso já faz uma diferença enorme. Muitos comentam, nossa antiga inspetora nem olhar na nossa cara olhava. Então, assim, são pequenos gestos que fazem a diferença, sim. Quando você citou aí, vamos fazer algo diferente, eu acho assim sensacional. Só que a nossa realidade hoje, infelizmente, é outra. São demandas, as demandas aumentaram, as denúncias aumentaram, os prazos encurtaram, entendeu? Sim. Então, assim, seria muito bom se a gente conseguisse fazer pelo menos metade disso tudo. Mas, Mas, assim, pelo menos a realidade aqui da nossa regional, da minha regional, não está pois é, batendo, não. mas eu acho que isso aí, Vanessa, é justamente, você traz um elemento muito legal, que é justamente mostrar que as superintendências estão cada vez mais com menos profissionais. Vocês, quantos inspetores entram aí todo ano? A demanda cresce, o número de aluno, muitas vezes cresce, né, número de escolas. E aí, quando você consegue propor esses trabalhos, você começa a mostrar que você tem muita demanda e que você não está dando conta de atender, justamente porque agora você tem que estar lá mais próximo, acompanhando a elaboração do PPP, do regimento escolar, né? Quantos PPPs que você pega no início do ano, você só vai devolver no O final do ano, porque você não professor consegue Wallace, o ler. problema é que se a gente fala isso, o povo não quer nem saber, ele só quer cumpra-se, o prazo é tal, e aí a gente acaba entregando um documento, sabe, por Sim, entregar. A gente não tem pois esse é. momento de construção coletiva, sabe? Exato, mas aí o que é legal dessa proposta de atuação com? Que você, quando traz, por exemplo, o Ministério Público para perto, ele começa a perceber as mazelas, e aí ele começa a exigir do Estado, porque o Ministério Público é quem precisa ser provocado para que mudanças aconteçam. É ele que Uhum. vai pressionar. Então, quando você tem, e no nosso caso, isso funcionou muito bem, nós tínhamos duas promotoras fantásticas na época das questões do direito da criança e do adolescente, né? E elas viam que alguns setores estavam com demanda apertada, por exemplo, ampliação do número de conselhos tutelares, né? Ampliação de alguns espaços com mais funcionários, igual era o caso dos auxiliares de saúde, que tinham poucos dentro do território que a gente atendia. Então, quando você tem esses equipamentos e você fortalece esse grupo, o equipamento vai pedir, o grupo vai pedir, não é você que está pedindo. Olha, tem que rever meu trabalho aqui, que eu estou cada vez mais sufocada. Cada vez trabalhando mais, cada vez ganhando menos, cada vez tendo menos tempo de lazer, né? Porque a gente leva serviço para casa, a gente fica em casa Adoecendo mais adoecendo. também, as pessoas estão É, adoecendo muito. exatamente. Essa coisa do Estado, por exemplo, tirar vocês de dentro da cidade administrativa. A gente perde a noção do nosso trabalho. Eu passo aqui nesse escritório, às vezes, 15 horas por dia ou mais, né? Então, isso tem acontecido com todos nós. E aí, quando a gente tem esse grupo que nos fortalece, eu acho que não é a gente que está pedindo sozinho alguma coisa, é um grupo inteiro pedindo. Então, eu acho que as dificuldades são imensas, mas se a gente tem um grupo que vai nos ajudar a cobrar, eu gritando sozinho, é muito mais difícil de eu ser ouvido do que um eco de várias vozes que vêm de vários lugares. Porque uma coisa é uma superintendência inteira estar gritando, uma coisa é uma rede inteira, um território inteiro estar gritando, né? Então a gente percebe que esse trabalho ele é sempre difícil, né? E falar é muito fácil quando eu estou aqui falando do lado de cá, né? Vocês aí, mas que quando a gente começa a construir junto, a gente melhora muita coisa, né? Ah, eu falo dentro da UENG, né? Eu trabalho numa universidade que está tão sucateada e quando a gente começou a gritar, a gente conseguiu melhorar os nossos prédios, né? Que estavam sem o básico para a gente trabalhar, por exemplo.
Mas, gente, é isso, Vanessa. Eu entendo demais a sua angústia, entendo muito mesmo, né? Vou discutir ela mais lá no próximo módulo com vocês, mas a gente tem que pensar nessas possibilidades, porque elas precisam ser criadas justamente para diminuir esse trabalho. O trabalho coletivo faz com que a gente reduza o nosso trabalho individual, né? Porque é todo mundo pensando numa solução, não é só eu ou você. Mas o que Vanessa está falando é sério, porque a gente, com essas demandas todas, a gente não consegue conversar nem com um colega nosso de sala que está do lado da gente. A gente não consegue discutir a demanda com um colega, Imagina. entendeu? Assim, de tão apertado que está. Não é isso, Vanessa? Exatamente. Então, muito menos com quem está lá fora. Não, eu Aí imagino. tá difícil, sabe? Mas, por exemplo, olha, eu, inspetor, não consigo, mas se eu tiver um trabalho, né, de fortalecer os diretores e diretoras do meu setor para que eles participem, para que eles construam isso. Eu posso só ser aquele que fomenta, que joga a semente, fala, faz isso para melhorar a sua condição de trabalho, faz isso, vai lá, propõe, construam isso, porque a gente pode, né? E aí o inspetor delega para a coordenação e a gente vai criando esses outros grupos, né, com É o essas que eu, pessoas. é o que eu pensei aqui quando eu te pedi a referência, para entender como é que funciona, para tentar ver se o diretor consegue fazer isso, porque também para ele também está sufocante, Sim, sabe? igual o grid lá que a gente fazia aqui na Regional Norte, a gente tinha muitos participantes que não eram os diretores da escola, né? Às vezes eu era vice, o vice, a vice, ou alguém que era da coordenação das escolas que iam representando as escolas. É igual quando eu falei dessa inspetora, tá? O nome dela está aqui na ponta da língua, mas não sai, gente. Ela foi umas 2 vezes nessa reunião do grid. Era porque também era caso de abuso sexual. Eu acho que a superintendência na época tinha essa intenção de tentar sanar isso rápido, né? Então, essas questões eu acho que são importantes da gente pensar que tem outros que podem compor, né? Quando eu falo educação, não precisa ser ah, quem está lá em cima, o inspetor, mas pode ser alguém que vai representando bem a educação, representando a escola. Então, eu trago aqui mais uma pergunta. Gente, nosso horário é até 9 8 e meia, me ajudem. 8h30. Então tá. É só para eu me organizar aqui com essas falas, né? Então, eu trago essa última pergunta, que é como que a integração entre o Conselho Tutelar, né, e as escolas, através dessa rede social de apoio, ela pode melhorar essa proteção e a educação das crianças e dos adolescentes. Eu né? Eu acho que principalmente dessas crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade, igual esses meninos aí que ficam nos semáforos, né? Eles ficam sempre tão invisibilizados, né? Então, a escola, junto com o conselho, ela pode pensar dessa maneira, né? De aproximar das famílias, de ter as famílias mais dentro da escola, usar da própria lei, falar, olha, vocês precisam vir aqui, é lei, né? É obrigatório que participe, porque pode acontecer outras sanções depois disso, e ao mesmo tempo ter esse equipamento que vai amparando a assistência social. É um espaço que ajuda muito, inclusive até no diálogo com as empresas, com os locais de trabalho dessas pessoas, para facilitar com que elas estejam presentes lá na escola. Então, o GRID, mais uma vez, né, eu trago ele aqui para dizer disso, né? Esse setor da assistência é um que pode ajudar a gente com esses locais de trabalho dessas famílias para facilitar a nossa proximidade e a presença dessa família na escola. Tá? Eu estou dizendo de um dos casos aqui, mas a gente tem vários que a gente podia pensar, né, desses outros equipamentos que podem colaborar. Tá certo, gente? Obrigado, então, por, né, a gente conversar e trocar algumas experiências aqui nesse tempo.
eu volto aí a outra disciplina, acho que ela é mais chata, porque fala mais de legislação, né? História de criação da função de inspetor. Essa aqui era para mim a melhor disciplina, eu queria ter trabalhado com as duas aulas, inclusive, tá nas duas, mas esses horários meus que batem lá com a. Tá batendo justamente com esse outro trabalho que eu estou fazendo no MEC. Hoje, inclusive, eu estou aqui. Tinha que estar lá participando dessa outra reunião, pedi que me representassem lá hoje. É isso, gente. Eu sei que tudo que eu falo aqui, vocês estão pensando, olha, é muito difícil de implementar, né? A gente tem essa demanda, a gente tem essa angústia, né? Que é de saber que a gente não vai conseguir resolver tudo, mas honestamente eu acho que são coisas que a gente precisa, né, plantar essas sementes para que as pessoas percebam que mesmo com muita dificuldade ainda é possível de se pensar em algo que seja coletivo, né? E que seja benéfico para a gente garantir esse direito da criança, do adolescente, do nosso idoso que está estudando com a gente também. A gente está falando aqui do ECA, mas tem outros públicos dentro da escola que a gente também precisa pensar neles. Não é o caso da nossa disciplina aqui, que ela tem um recorte, né? Mas a gente pensar que o nosso papel de educador é de incluir todos, né? Mas é isso. Passo aí a palavra para vocês, para a gente caminhar então para o nosso encerramento. Não, eu gostaria de agradecer. Eu acho assim uma pena, né? Eu não sei quantos alunos estão fazendo o curso. Eu acho que essa troca de ideias, ela é muito de ideias e experiências, né? Ela é muito válida. E assim, É, eu assim sinto, sabe? Se tivesse mais colegas participando, eu acho que o ganho seria maior para todos nós. olha, Mas agora, deixa eu só te interromper. Agora que eu tirei aqui o slide, apareceu que tem mais uma pessoa conosco aqui, a Jane. tem. Ei, Jane. Então, assim, mas assim, todas as aulas, né, gente? A média está sendo essa mesmo, mas, enfim, eu, particularmente, eu gosto muito de trocar ideias, estou aprendendo, e é isso, só tenho a agradecer. Não, eu me mantenho à disposição para a gente construir coletivamente, gosto muito disso, né? Adoro esse processo, né? Eu que trabalho principalmente com a população encarcerada, que a gente sempre desconfia dessas pessoas o tempo todo, né? E eu vejo lá que a gente consegue fazer um trabalho de ressocialização dentro das APACs. Então, se a gente consegue ressocializar uma pessoa, né, que cometeu um crime, um delito, e a gente consegue, inclusive, até garantir os direitos dessas pessoas, por que que a gente não vai garantir dessas crianças e adolescentes que estão aqui, que não passaram por esse delito, né, e que a gente pode bastante auxiliar para que eles não cheguem nesse lugar, principalmente essas que estão sempre periferizadas, né, e ficam sempre com mais vulnerabilidades, né? Então, acho que a gente tem muita coisa para fazer junto, e eu acho que é isso, né? Nessa troca de ideias, nessa roda de conversa, que a gente consegue sempre vislumbrar alguma possibilidade diferente daquilo que a gente está sempre pensando, que a gente está sempre colocando como o certo, né? E eu acho que o caminho, inclusive, é esse, da gente descolonializar nossas ideias e começar a construir aí com outros caminhos, né, que não sejam aqueles de um modelo eurocêntrico, que ele não serve para nós, né? Nós temos aqui uma diversidade de alunos dentro das nossas escolas, não são aqueles meninos eurocêntricos, tem tudo a mesma carinha lá, tudo branquinho. Os nossos meninos aqui, eles são, né, uma turma bem diversificada. Nossos alunos aqui, eles têm cada um a sua cultura ah, religiosa. Cada um dos nossos alunos aqui tem uma diversidade de experiências, principalmente o aluno da escola pública, que eu acho que é muito bacana, que ele traz, né, várias experiências. Eu dou aula na UENG e na PUC. Na UENG eu tenho um grupo de alunos da educação pública, então o perfil é completamente variado. Dentro da PUC eu tenho um grupo de alunos que tem mais o mesmo perfil, a mesma classe social, né? E quando eu chego também lá na UFMG, que eu sou professor colaborador do mestrado, a gente pega ali um grupo de professores que a grande maioria vem da rede pública estadual,
né? E cada um também com uma subjetividade construída, né? Enquanto sujeito sócio, histórico, cultural, construída com as experiências que ele tem das escolas da região que ele trabalha. Então, são lugares muito ricos. Então, principalmente esses que têm esses alunos que têm essa diversidade de ideias e de histórias. Então, é aí que a gente constrói e reconstrói o tempo todo e reconfigura esses saberes nossos com os saberes outros, né? E eu acho que é assim que é legal para a gente. Mas deixa eu parar de falar. Então, e é por isso que é importante a gente tirar o tempinho e estar participando dessas discussões, estar participando do curso, né? E, Sim, e a gente tem que agradecer, porque seria interessante se tivesse mais gente, realmente. E esse grupo pequeno que está participando já dá para a gente poder estar ouvindo, ouvir o professor, né, que está, né, com essa experiência toda, até para a gente reconstruir a nossa forma de pensar. Que a gente fica ali preso no trabalho, nas demandas, nos prazos, e acaba, às vezes, até perdendo o foco, que é o aluno, né? é Que é o sentido que a gente tem que estar mais preocupado. Então, eu acho muito válido, assim. Interessante, gostei. Eu isso também aí. gostaria muito de agradecer, dizer que eu, às vezes, eu não consigo contribuir, porque eu não vivo a realidade do que a gente está discutindo aqui, né, que está sendo passado, mas eu tenho aprendido muito. E igual a Cláudia falou, isso serve muito para a gente repensar as nossas ações. Principalmente eu que estou na área administrativa, às vezes a gente faz umas cobranças em cima dos diretores de escola, da parte burocrática que ele tem que cumprir, mas a gente sabe que a demanda com o aluno, com a parte pedagógica, ela é muito grande, e desgasta muito, né? Então, aí, às vezes, isso faz a gente poder entender quando, às vezes, eles não cumprem o que a gente está pedindo, porque, às vezes, tem um fundamento por trás, né? Eu agradeço muito. Eu que Liana, agradeço. você é de escola ou de secretaria? Sou da superintendência, Da superintendência. Ah, trabalho na DIP. Pós de Caldas, ela é de Pós de Caldas. O frio aqui. sim, É, mas mesmo na DIP, em qualquer outra diretoria, né, a pessoa que está ali com o olhar, né, com o olhar dele, ele consegue contribuir com quem está lá na escola. Eu te demais. perguntei pelo seguinte, porque às vezes a pessoa está na escola, e eu sempre falo com os diretores o seguinte, que todas as pessoas, os servidores da escola, eles contribuem igualmente na educação do aluno. Desde a SB, que está lá no portão, recebendo o menino, limpando a sala, até o diretor. Então, é todo mundo, não tem que excluir ninguém. Porque cada um, igual você falou, cada um com o seu conhecimento, com o seu saber, ele consegue contribuir positivamente, né? Isso aí. E a Jane? Jane deve estar sem sinal lá. Pô, gente, então boa noite para vocês. Muito Muito obrigado. obrigada. Vou encontrar com vocês aí em breve, né? E aí, o outro lá, a gente vai bater bastante papo lá sobre essa história da profissão, hein? Tá bom, então. Tchau, tchau. Gente, tchau, boa noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Até a próxima. É. Até.